Olá, Shalom, seja bem-vindo à casa dos Bnei Anusim. Recebemos aqui Hanor Ben Davi, seja bem-vindo. Shalom, shalom, Nikulam. Bom dia a todos que nos acompanham para este serviço de comentário da porção desta semana. Muito bem. Shemuel Zakai também está conosco mais uma vez. Shemuel, seja bem-vindo. E já trazendo aquele resumo especial da Parashá Kedoshim, a Hareimot Kedoshim, né? A Parashá dupla. Nós estamos vivendo um fenômeno, né? Nos últimos dias, nós estamos estudando já várias sessões da Torá que nos trazem uma Parashá dupla, Shemuel. É o acúmulo, né? O acúmulo da Mega Sena e também na porção. As porções que vão se acumulando em função das leituras especiais das festas. Nós passamos aí Hol HaMoed Pessa, já teremos Shavuot e Rosh Hashanah até Shemini Atzarit também, acompanhado de muitas leituras que compreende da compreensão do momento das festividades. E essa semana, nesse Shabat, nós estaremos concluindo a leitura e também os comentários, os estudos sobre a Haremot e Kedoshim, que que dá continuidade desde Shemini, quando da inauguração do Mishkan, e também que foi traçado ali os animais impróprios para a alimentação e os que eram apropriados para a alimentação, kasher, seguida das porções Tazri e Metzorah, que trata da impureza que manifesta na carne da pessoa, também nas paredes e nas roupas. E a Haremot e Kedoshim, ela vai tratar como uma sindicância do que aconteceu, do incidente que aconteceu em Shemini, que foi na inauguração do Mishkan, né? Vai tratar alguns assuntos importantes para que isso não se repita e também vai classificar o único dia em que o Kohen Gadol ele pode acessar o Santo dos Santos, né? Que é o dia do Yom Kippur. E Kedoshim vai trazer com minúcias e detalhes sobre a santificação, sobre comportamentos, posturas e práticas que deve se distanciar, se diferenciar das práticas dos não-judeus, principalmente dos vizinhos contemporâneos aos hebreus que estariam conquistando as terras, né? Então, e já estavam sendo despejados da terra, sendo expulsos da terra, exatamente pelos comportamentos que não pode ser encontrado na prática dos hebreus, na prática dos judeus, na prática dos israelitas e na prática dos israelenses. Eu não sei para qual categoria nós vamos assumir isso, mas Kedoshim ele vai tratar e muitas das mitzvot, elas seguem em plena prática, né, no comportamento das diferentes linhas de interpretação rabínica, Shimon. Esse momento de Kedoshim, ele é quase que uma regulamentação da vida cotidiana dos judeus, né? Do Yehudi. Porque ele traz ali, por exemplo, algumas das leis, além do aspecto de observar o Shabat, ele traz a questão de arar o campo, né? De deixar uma parte do campo para o pobre, para a viúva. Aí nós, contextualizando, lembramos de Ruth, a matriarca da família real, né? Da família real, da qual Davi descende, né? Da qual Davi ascende. Enfim, então ela nos traz várias regulamentações e punições para certos tipos de idolatria e má conduta sexual. Ou seja, ela vem trazendo aí aspectos para que o hebreu, o israelita, né, ou o judeu agora, na atualidade, ele tivesse uma vida diferente das demais nações, né, que não tinham essa regulamentação. Então, num primeiro momento, uma regulamentação ela pode ser algo ruim, né? Mas ela só é ruim se a sua base
não tiver sustentação, né? Se a sua base não tiver uma referência. Mas nesse caso, essa regulamentação ela partia direto do próprio Deus. Então não teria como ela não ser perfeita, né? Hoje todos os países do mundo vivem debaixo de regulamentações em todas as áreas, né? Então você tem a regulamentação de trânsito, você tem a regulamentação na área da saúde, de comércio, né? Ou seja, nós entendemos que não é possível viver a vida do jeito que nós imaginamos que ela possa ser vivida, ou do jeito que a gente quer, né? Dizem que a lei, eu vi um comentário esses dias, que a lei ela não vem para fazer justiça. A lei, por exemplo, a legislação atual do ocidental, as leis elas não fazem justiça, elas mantêm a sociedade em equilíbrio. Porque o que é fazer justiça, por exemplo? Né? Você bateu por acidente, o Ranor com o seu carro bateu por acidente no meu filho. Que Deus nos livre. Mas aconteceu. Qual que seria a minha... o que seria justiça para mim? Né? É que eu também seria justo, né? Batesse no filho do Ranor, ou no próprio Ranor, e, né, ele pagasse o que seria justo para mim. E o que seria justo para o Ranor? É sofrer as menores consequências possíveis. Sim. Porque ele não fez porque ele quis, porque ele teve um lapso ali no momento, né? E, embora eu tenha feito isso, eu não mereço a morte. E a lei, ela vem justamente para equalizar. Nenhum e nem outro ganham. Mas, ao mesmo tempo, os dois vão conviver ali em sociedade. É mais ou menos isso. É óbvio que é uma forma simplista de trazer isso, comparando, né, toda a legislação da Torá, mas que busca trazer um equilíbrio na vida judaica, só que ela já vem com um plus. Ela já vem trazendo algo a mais, que é o diferencial. Por que aquele povo é santo? Aí tem aquele seriado, Samuel, que estreou esses dias na Netflix, eu esqueci o nome dele agora, Diamantes... Joias Brutas? Joias Brutas, alguma coisa assim, que é uma família judaica, dentro de um bairro judaico, na Antuérpia, né, ali na Europa, ali no centro da Europa, né, vivendo num bairro judaico fechado, um grupo de judeus... Uma sociedade fechada, né? Bem fechada, bem assim, restrita nas suas interações com o mundo goim, né? E ali traz exemplos claros do diferencial da sociedade judaica para os não-judeus. E, lógico, ali se você analisar ali, existem questões extremas comportamentais sendo executadas, tanto do lado ruim quanto do lado bom. Mas serve já como uma referência para você entender um pouquinho. É óbvio também, já que eu indiquei a série, que ela não representa todo o judaísmo. Sim. Né? Ela representa uma cultura bem fracionada, mas muito forte, né? Mas é uma pequena sociedade no centro da Europa. E ali a dicotomia entre aquela comunidade, entre as demais comunidades judaicas, entre os demais judeus e o mundo. Mas... justamente, Samuel, ali nós vemos a lei, a regulamentação sendo observada ao extremo e, inclusive, a mais do que é determinado aqui em Kedoshim, por exemplo. Exato. Que vai ser exatamente a interpretação da linha rabínica da ortodoxia. E referindo-se, usando-se a série, né, que ela nos indica ali dentro da linha do judaísmo do Askenazi, né, do leste da Europa. Totalmente Askenazi, né? Então, como o Shimon bem disse, não representa o todo do judaísmo, mas um grupo, né, do hassidismo. E a ortodoxia ela vai assumir exatamente as proibições, acrescentar as proibições rabínicas para
para o judeu não aproximar daquela violação de Torá. É verdade. Então, chamamos de cerca, né? As cercas. Então, isso em comunidade, nos redutos, né, que indica nessa série, também nos outros, em Nova York, nos grandes centros. Então, a prática comunitária, ela vai ser aplicada exatamente com os tribunais internos, né? O Beit Din ali, ele funciona, inclusive, para os negócios, para os casamentos e para todas as outras coisas de uma ordem do cotidiano. Sabe que tem um goim ali na série que defende os judeus, né? Ele diz, você vai mexer com os judeus? Eles são um povo milenar. A história deles é muito mais antiga que a sua. Ele dizendo para a filha dele, policial, que está investigando, sem dar spoiler, né? Mas a filha dele é uma policial, uma investigadora que está investigando o envolvimento dessa família de judeus que mexem com diamantes com a máfia, lá local, né? A máfia, enfim. E aí esse judeu fala, são os judeus que você está investigando? Não. Os judeus não se envolvem com isso, porque é um povo milenar. E outra coisa, você não vai conseguir descobrir nada, porque eles não se entregam. Eles não se denunciam. Eles não se denunciam. Existe um sistema interno dentro do judaísmo, onde eles mesmos resolvem os problemas deles. Da comunidade. Eles não levam para fora. Então você não vai conseguir nada com os judeus. É óbvio que daí a série justamente mostra um elo rompido, né? Entregando, mas só que ali no caso ele está entregando a máfia que não é judaica, né? Uhum. Mas enfim. Os albaneses. Mas é interessante você ver, porque quando se fala assim, Kedoshim, santos, sede santos, aí eu já vi muitos moralistas, os moralistas adoram esta paraxá para aplicar a sua moralidade, né? Aí ele vai pisar nas pessoas, porque todo mundo, Shemuel, Hanor, lida com um certo nível de imoralidade. Sim. Ainda mais nos dias em que nós vivemos, na diáspora, né? Se você sai na rua, Hanor, nós acabamos nos expondo às imoralidades. Então é alguém que está vestido inadequadamente, é a linguagem que é utilizada no seu dia a dia, a forma com que... Porque essa imoralidade aqui traz muito da imoralidade sexual, né? Uhum. Inclusive hoje os especialistas do desenvolvimento humano admitem que esse distúrbio sexual causa um distúrbio psicológico no coletivo de toda a sociedade. E Kedoshim já vem para prevenir isso. Mas hoje nós estamos no nosso dia a dia expostos a todo nível de imoralidade, todos os dias, em todos os momentos. A questão é entendermos que, embora daí justamente existe a regulamentação, né? O judeu ele vai compreender até onde ele pode ir. Os judeus ortodoxos já sabem até onde pode ir e criar uma cerca além disso, para que a todo custo essa regulamentação ela seja vivida à risca. Mas quem vive na diáspora, ele tem que criar barreiras no limiar, né? É uma linha muito tênue, né, que você cria, porque é impossível. Vivemos à margem, né? Vivemos à margem. Nós não temos, nós, Bnei sim, especialmente, não temos os redutos judaicos para vivermos. Né? Então, nós frequentamos o mesmo mercado do Goim, né? A mesma escola, a mesma rua. Então, tem ali uma judia passando, mas também tem uma pessoa de outra cultura também passando com uma roupa totalmente diferente, com a forma de se comportar diferente. Aí você traz essa legislação Kedoshim para dentro da sua mente para você entender qual que é o limiar entre estar vivendo nesse mundo e fazer parte de determinados comportamentos e costumes. Porque as pessoas, normalmente é complicado, né? Na atualidade, a gente fala que, tipo assim, a descomposição da sociedade ha sido tão grande que sempre vem uma pergunta, né? O que é pornografia? O que é pornografia, né? Por que falo isso, né? Porque muitas vezes a nossa descomposição é tão avançada já
que quando você vê uma publicidade de um perfume, sabe? Daqueles que utilizam sim. para a colônia, né? Dali, o que utiliza a pessoa que faz essa publicidade? Uma mulher ou um homem que está tirando a roupa, né? Sem camisa, em biquíni, não sei o que mais. Por que precisa dessa imagem para vender uma colônia que é uma coisa de cheiro? Não é uma coisa de visão. Ou seja, quando você cheira uma colônia, um perfume, isso não remete ao estado físico da pessoa. A sensualidade, né? A sensualidade sendo exposta ali, ela tem um objetivo neurológico. Sim, né? Ele ativa esse sentimento, porque é um sentimento de autopreservação do ser humano, né? Que ele precisa se reproduzir. Sim. E ele utiliza as ferramentas necessárias para chegar nesse ponto, né? Então, esse tipo de publicidades atacam esse sentimento primitivo do homem da necessidade, e da mulher também, né, de se reproduzir, né? Então, qual que é o problema? A Parashá Kedoshim, a Haremot, ela trata de um ponto bem particular, que é a santidade e o serviço sacerdotal, né? O Birkat Kohanim, o serviço dos Kohanim, dos sacerdotes, né? Imediatamente vem a Parashá Kedoshim, que é como um presente para o povo, lembrar que não só os sacerdotes são santos, sino todo o povo é santo, né? Então vem o sagrado e entrega esse presente. Muitos poderiam falar, não, mas não é um presente porque são regras. Mas é um presente, sim, para nós nos diferenciarmos e conseguirmos sair desse nível primitivo que nos tornaria animais, né? É quando a gente fala que o ser humano é um mamífero e é um animal também. Nós pertencemos a reino animal. Mas se nós olharmos através do judaísmo e conseguirmos entender estas coisas que estão sendo faladas tanto na Parashá Haremot quanto na Parashá de Kedoshim, nós conseguimos transmutar, ou seja, nós conseguimos evoluir realmente tanto no nosso estado físico como no nosso estado espiritual. Os sábios nos falam a respeito das cortinhas dos olhos, né? Que é um conceito que eles utilizam para falar a respeito, particularmente do homem, que o homem cai mais fácil pela visão, né? Do que ele vê, do que ele enxerga com os seus olhos, né? De ter uma proteção, esse cerco que vocês falavam da ortodoxia a respeito da sua cultura, de manter a sua cultura, de manter os seus costumes dentro do lugar onde eles moram. Nós também precisamos ter a nossa conservação dos nossos valores, porque a Parashá de Kedoshim é uma Parashá que se dispõe a nos entregar um código de ética para todos os Bnei Israel termos essa conservação, não ficarmos nesse estado do homem onde ele depende do seu instinto de supervivência, sino que ele também tem a capacidade de evoluir realmente, de ter essa capacidade de tomar decisões, mas não ligadas ao que ele sente, mas sim ao que ele sabe que é bom, né? Então é esse o desejo do sagrado quando ele nos entrega uma porção como a de Kedoshim. O Hanor, puxando para a série, porque eu acho que é uma boa oportunidade para você dar uma olhada nessa série, é que ela esse reduto racídico, né? Ele decidiu por se isolar de uma certa forma, né? Então a série ela retrata bem isso, e é interessante porque a gente não tem a oportunidade muitas vezes de estar pessoalmente nesse tipo de reduto, além de serem em locais muito específicos, é longe, é fora do país, embora nós tenhamos alguma coisa em São Paulo, né? Um bairro judaico em São Paulo, mas eu acredito que mesmo o bairro judaico de São Paulo não chega nesse nível, né, de isolamento, e existem comunidades mais isoladas ainda. Mas nesse caso ali, tem uma cena até engraçada, né? Que um judeu quer prejudicar o outro e ele denuncia, né? Ele vai e faz uma falsa denúncia, uma lashon hará, de que o filho do fulano assistiu uma programação não kosher pelo computador, pela televisão ali, eu não lembro, mas a denúncia foi essa, né? Ele assistiu uma programação que não era kosher, né? Ou seja, naquela comunidade é proibido
até o consumo de certos conteúdos, né? Não tem canal aberto, não tem canal Não fechado. tem canal aberto, os telefones... Ah, não, a denúncia era assim, ó. Ele assistiu uma programação num aparelho sem filtro. Porque as comunidades, elas colocam os filtros, elas bloqueiam todo tipo de página, e se você pega num aparelho sem filtro, né, você está ali quebrando a legislação daquela sociedade, né, daquela sociedade. Num outro momento, tem uma mãe viúva, né, ela enviuvou, tem os filhos, e aí ali as crianças querem ir, uma das crianças que não nasceu no lar judaico, ela quer ir ao cinema. Mas daí vê-se claramente que eles também não frequentam os cinemas, né? Tanto é que ela sai escondida com as crianças, assim, olhando para lá e para cá. Já leva a sacola de comida, porque lá não vai ter comida kosher, né? E ela vai assistir aquilo ali como... todo mundo vai no cinema, mas ali para eles, eles ficam... aí ela fica maravilhada, a mãe, de ter ido ao cinema e visto aquilo ali que é diferente. Ou seja, há um isolamento extremo, né, ali, onde evita-se o máximo o contato com o mundo exterior. A comunidade ela consegue se retroalimentar, porque ali tem a padaria kosher, o mercado é kosher, a sinagoga fica no bairro. O transporte público, ele separa homens e mulheres. Né? É separado, as sinagogas separam. Enfim, aí tem um filtro na internet que é para não entrar, né, certos conteúdos. Enfim, e isso é vivido rigorosamente por eles. E detalhe, todos estão lá vivendo uma vida normal, tratam aquilo como parte do São negócios, do dia a dia. Eles negociam com o mundo todo. Eles não têm informação, que nem o protagonista, ele é o que sai para fora do núcleo judaico, ele volta exatamente para ajudar, né? E isso observa que ele não tem uma graduação, mas está lidando com os negócios da família. Eles estão negociando, inclusive, com o Ministério de Minas e Energia do Brasil, né? São extremamente relevantes no mundo, no universo dos negócios, mas não têm graduação. Eles não entram no ensino secular, né, de engenharia. Não, é tudo ali. E são respeitadíssimos. Aí há, inclusive, na cidade, né, a detetive ali. Não, eu tenho que investigar lá. Aí a promotora. Aí o superior diz lá, não mexa com o distrito do diamante. Não mexa. Né? Porque é algo grande. Enfim, mas é muito interessante aquilo. Agora, analisando tudo isso, porque quando você nasce num reduto, Ranov, você não conhece os desafios que existem aí no mundo. Ainda bem, né? Mas o maior desafio de todos, Shemuel, é você estar fora de um reduto, ou seja, você estar fora das suas cercas de proteção, que é, no caso, a nossa geração, a nossa realidade, né, aqui no Brasil. Nós estamos para fora das cercas. Nós temos que lembrar dessa legislação de Kedoshim, estando fora das cercas, estando expostos a todo momento e lembrando a todo momento de quem nós somos e da aliança que fizemos. Esse é o desafio. Agora, veja, Yohanan Ben Zakkai, que é o sobrevivente da destruição do segundo templo, ele sai para negociar com Tito, o general, para a construção de Avni, que é o primeiro reduto, a primeira comunidade que vai se organizar fora da diáspora e manter o judaísmo como redutos como esse, né? Ou seja, eles já estavam pensando como sobreviver sem o templo, sem o Cohen, sem o Levita, sem esses redutos. Então essas comunidades, elas existem pensando de uma alta preservação meio contra a correnteza. Estamos na contramão de uma sociedade. E para a nossa geração e os nossos filhos é extremamente complicado e um desafio, porque não temos esse reduto, não formamos esse reduto. Esse reduto, na verdade, ele mantém
um isolamento, que as pessoas não têm esses desafios, não há esses desafios dentro dessa sociedade. Eles se tornam inocentes, se tornam sem malícias, né? Não sei o que a natureza impõe. Agora, para os nossos filhos, uma sociedade extremamente progressista, em que o Estado ele impõe modelos, né? Ele impõe os modelos que é exatamente contra o padrão do que eles chamam do conservadorismo. E isso falando-se a partir de uma religião, da religião brasileira, por exemplo, no caso judaica cristã, né? Que mantém ali exatamente os princípios bíblicos, os princípios básicos, sobre esses filtros, né, sociais. De pai e mãe, família. Nós não estamos, Ranor, hoje na realidade que nós enfrentamos, nós não estamos nem vivendo aqui desafios de um homem não olhar para uma mulher. Né? De um homem não assistir um vídeo, ou de um judeu assistir um vídeo pornográfico. Eu diria que isso aí é um dos pormenores. Hoje nós vivemos um desafio de o indivíduo não saber mais quem ele é. Se ele é homem ou se ele é mulher. Nós vivemos um desafio onde o indivíduo é incentivado a não ter mais família. Inclusive, tenta-se usar a lei, uma regulamentação, para descaracterizar a família como nós conhecemos, que é pai, mãe e filhos. Né? Tenta-se, de todas as formas, modificar essa referência familiar. Então, quer dizer, o desafio ele já está bem mais amplo, sim, onde toda aquela sociedade que nós vemos ali na série e que existem em alguns lugares do mundo, ela realmente acabaria se isolando mais ainda, né? Por quê? Aquele contexto ali deixaria de existir completamente, né? Exato. Ser pai e mãe e ter família seria coisa de outro mundo. As escolas, né? As escolas hoje proíbem o Dia dos Pais e o Dia das Mães. Não existem mais esse tipo de homenagem em função dessa crise de identidade e de gênero que é imposta por um movimento progressista que impõe nessa nova sociedade. A minha filha de 10 anos comentou que alunas da classe dela se beijam, né, dentro da escola, e aquilo ali é cultivado, é motivado, é cultivado pelos docentes, já que nós temos em hospitais como da USP e Unicamp, fila de crianças já para mudanças de sexo, de crianças que não têm poder de decisão sobre... Elas não votam, né? Elas não votam, elas não dirigem e elas já estão nas filas para a mudança de sexo. Não podem trabalhar. Porque elas não podem afirmar, as crianças não podem se definir o gênero. Né? É como se isso só pudesse ser definido a partir do momento em que ela tivesse certeza. Sim. Como ela que ela vai pode se declarar menino ou menina, né? Porque é tudo relativizado, né? Quando eu falava no começo, ou seja, eu utilizei o exemplo da pornografia, foi pelo seguinte, né? Para demonstrar a descomposição. E eu ia fazer uma pergunta, só que eu não consegui finalizar meu ponto, né? Sim. É o seguinte, essa publicidade que eu falei a respeito do perfume, se você mostrar para alguém dos anos 30, dos anos 20, para ele isso é pornografia, para nós não. Para nós é simplesmente uma publicidade da atualidade, né? Então, a descomposição é tão grande que você vê isso. Agora aumenta mais que essa questão de demonizar. Ou seja, já não é mostrar as coisas, não mostrar o corpo já foi visto, senão é demonizar o que já estava estabelecido, né? Então é demonizado a questão de ser um homem, de se tornar um homem, de se tornar uma mulher. O conceito de mulher e homem são totalmente demonizados na atualidade, porque quem é homem, ele é opressor, e quem é mulher, ela se deixa dominar, ela é submissa, né? Então você não pode nem ser homem, porque você, com o simples fato de falar, não, eu me identifico como homem, então você está errado e você é uma pessoa ruim, né? Porque você faz dano, você cria problema para a sociedade. E se a mulher fala que se identifica como uma mulher, ela também é ruim, porque ela se deixa governar pelo homem e
a identidade do homem, né? Que seria o pai, que seria o esposo, né? Então já se torna uma questão negativa. O que não pode acontecer dentro das nossas comunidades, né? Eu falo para os meninos do Bar Mitzvah, porque ainda não tenho filhos, mas para os meninos do Bar Mitzvah, eu já passei por Bar Mitzvah, passei por muitas coisas, vi muitas coisas, ainda todos vemos muitas coisas, né? O que não pode ser feito pelas nossas comunidades e pelas nossas pessoas, né? O judaísmo, quando a pessoa se sabe que é judeu e você faz público para alguém que é judeu, quando você sai à rua, você não pode ter um comportamento de acordo com as demais nações, com as demais populações. Não pode. Por quê? Porque quando você vou utilizar um exemplo simples. Quando você entra em um ônibus e você toma a vaga preferencial e senta na vaga preferencial, e tem uma pessoa idosa ou tem uma pessoa cadeirante, e alguém que sabe que você é judeu vê você tomando essa ação, ele não vai falar, não, o Adrian, o Hanor, ele é uma pessoa ruim. Não, ele vai falar, os judeus não respeitam as leis, né? Então nós carregamos, a Parashá Kedoshim é um uniforme de serviço, de trabalho. E nós carregamos com esse uniforme tanto dentro da comunidade, dentro das nossas sinagogas, dentro do gueto, onde você quiser. Por isso é que às vezes é melhor, ou seja, no caso do judaísmo ultra-ortodoxo, eles se isolam, né, para manter esse uniforme dentro do lugar onde deveria ser utilizado. Mas nós, quando saímos fora, que temos a necessidade de sair fora das comunidades, da sinagoga, das nossas casas, ainda carregamos com esse uniforme. Então, não podemos ensujar esse uniforme, não podemos fazer coisas erradas com esse uniforme. O que você faz, o que você pensa quando você vê alguém vestido de polícia utilizando drogas? Imagina um policial fumando maconha, né? Um exemplo simples, né? Então, o que você pensa? Isso está errado, não pode acontecer porque ele representa a lei, né? Nós, judeus, representamos a lei do sagrado nesse mundo. Somos representantes, somos deputados, somos pessoas que nos qualificamos para representar esse serviço no mundo presente. Os demais veem essa diferença, né? Então não podemos tomar essas funções. É como o caso, sabe que quando entram em disputa, né, o caso quando vai ser escolhido o presidente, a votação, né? Quando entra o período de votação, sempre os partidos eles procuram fazer fake news, publicar coisas a respeito do passado dos candidatos para derrubar a entidade do candidato, né? Tipo assim, mostrar uma foto do candidato. Atingir a reputação. Sim, atingir a reputação dele. Mostrar o candidato tomando uma cerveja, tomando álcool, fumando. Isso são coisas normais. São coisas normais. Todos nós, ou seja, a maioria das pessoas consome álcool. É uma coisa normal, né? Por que ver alguém que se candidata como presidente tomando essa conduta de tomar uma cerveja ou tomar qualquer coisa, uma bebida alcoólica... Tomar cachaça. Sim, mesmo. Tomar cachaça o desqualifica imediatamente na tua mente, né? Então é porque o trabalho do presidente é governar a nação, né? É como aquele que dirige. Então, quando você está dirigindo, não pode consumir álcool. Mas ainda quando você dirige um país, né? Igual somos nós. Nós nos dirigimos de acordo com a Torá. E a Torá não é qualquer coisa. Então, nós não podemos tomar condutas tão laicas ou tão leves como as demais religiões. Porque nós não estamos nos dirigindo de acordo com a Bíblia, com o Corão, com qualquer outra quantidade de coisas. Nós nos estamos dirigindo de acordo com a Torá e precisamos tomar cuidado com isso, né? De como tratamos a nossa Agora, Kedoshim, Hanor, Kedoshim, eu acho que a abordagem aqui ela é muito contemporânea ao enfrentamento dessa geração, dos jovens principalmente, né? Eu me lembro que a revistinha do Avon ela era evitada, né? Porque quando ela vendia roupa íntimas masculinas e feminina, ela levava as pessoas aos seus instintos sexuais, né? E já que havia um controle, a censura, depois disso não. Agora nós temos aí a questão dos filtros, que o Shimon bem comenta, né? Dos dispositivos que temos, dos nossos filhos.
dos jovens. E a questão é que uma crise constatada nos nossos jovens é que eles perderam, sabe que ele chama o macho alfa? Sim. De ser conquistador. Sim, né? não, perderam. Do menino, ou do jovem, do rapaz, né? Dele ser cortês, dele cortejar as moças dentro da natureza. Por que isso está acabando? Porque é um fenômeno, né, de que a pornografia ela está tirando dos rapazes ela dá uma compensação que tira dele essa iniciativa dele e também das meninas de ter a iniciativa de formar, né, de cortejar as moças. Então, isso está acontecendo a partir do quarto, a partir de casa, né? E não tem mais, há um perigo, e já existe até grupos de apoio para essa nova geração. E agora, a indústria e também os canais abertos e fechados, eles jorram tudo isso, como o Renaud bem disse, é uma exploração até na cerveja, no pneu, de tudo que é vendido. Isso é extremamente abusado, né, das pessoas, é constantemente bombardeado. A Torá, o que ela dá para o homem que é bombardeado pelo que vê? Ela dá o tzitzit. O tzitzit é exatamente um controle, né, uma lembrança de que o judeu tem para refrear os seus impulsos sexuais, de que todos têm, homens e mulheres das mais diferentes idades, precisam ter em relação aos não-judeus um comportamento, uma postura diferenciada, como bem disse o Renaud. E daquilo que não compromete a sua reputação, ela pode comprometer exatamente os seus instintos, né, de contrair um relacionamento saudável, seguro, com uma pessoa do sexo oposto. Tanto os rapazes como as moças. Então, Kedoshim, para essa geração progressista, em que a informação ela tem uma velocidade tão grande para as coisas boas, como também para as coisas ruins. E os antídotos que a Torá nos dá, né, como o tzitzit, os redutos, o comportamento, os conteúdos. Então, é uma preservação não só da conduta, mas também da raça e de que a natureza propõe tanto para o homem como para a mulher. Hoje, justamente, essa exposição sexual excessiva, porque antes, exatamente quando a pessoa via uma revistinha, ela ficava instigada, né? Ficava excitada. Era o único contato que ela tinha, né? Porque era difícil você encontrar pornografia, né? Eu lembro dos meus tempos de menino, se os meninos quisessem, tinham que ir à banca, né? Negociar com o vendedor, que na realidade era proibido vender para menores, né? Sim. Mas o vendedor, às vezes, gostava de ver o circo pegando fogo, né? E vendia para piazada. E juntavam ali, 5 meninos. Era um consórcio. Cada um comprava uma revistinha, cada um pagava um pouquinho para comprar a revista de mulher pelada, né? E às vezes muitas revistas nem mostravam, né? Só mostravam a silhueta, enfim. Só que isso foi se tornando tão comum e tão no cotidiano das pessoas que já não faz mais diferença. Já não faz, porque o homem, o menino, o homem é exposto em todos os momentos, a todos os níveis de comunicação. De comunicação sexual, né? Então, ele vê a foto de uma mulher de lingerie ou um homem, né, sem camisa, só de cueca. Né? Até as músicas, né? As músicas já falam de sexo, né? Tudo fala de sexo, que as pessoas pararam de fazer sexo. Que as pessoas não estão tendo mais coragem e estímulos para se relacionarem. Na Ásia, principalmente, né? A Coreia do Sul, Japão, tem um problema gigantesco que os jovens não namoram. Os jovens preferem ter bonecas infláveis em casa do que ter uma namorada, do que ter uma esposa, quanto menos um casamento, né, e filhos.
Por quê? Porque esses estímulos sexuais excessivos, eles, como diz, afrouxaram a virilidade, a masculinidade. Exatamente. Né? Os homens são frouxos, eles não se sentem mais atraídos a ponto de chegar numa mulher e falar, pô, você é bonita e tudo mais, e não sei. E, em contramedida disso, criminalizou-se a conquista. Criminalizou-se a conquista. Se tornou assédio, né? É assédio. Então, quer dizer, para o homem hoje, tornou-se mais vantajoso ele ter uma boneca do que sair para a rua atrás de uma presa, né? Como eram os homens primitivos, né? Sair para a rua atrás de um par e correr o risco de ser preso, de ser processado, porque ele não sabe qual é o espaço que ele pode ocupar ali, né? Porque hoje tudo que você tudo, não existe meio termo. Tudo que você fizer ali para tentar conquistar alguém pode ser usado contra você como assédio. Tudo. Basta a outra pessoa dizer, não, ele está me assediando. Sim. Pronto. Porque é o seguinte, a conquista, é óbvio que o assédio sexual, a conquista não deixa de ser um assédio sexual. Ela não deixa. Aí sim, existem os crimes sexuais. Os crimes. Aquele que a mulher não quer, a mulher não... Abuso, né? Aquele que a mulher não quer. Sem consentimento. Sem consentimento. Não, eu não quero, eu não desejo você, eu não consinto com essa relação. Agora, o assédio, ele sempre vai... Veja como a sociedade, ela transformou o assédio em crime. Só que a conquista, ela é composta por assédio. Entendeu? Eu vou assediar aquela moça, olha como você é bonita, eu vou te elogiar, eu vou falar, eu vou pagar um bom jantar, eu vou isso, eu vou aquilo. Enfim, e notem que a gente tem que usar muitos dedos, pisar em ovos, até para falar sobre o tema. Sim. Até para dar a opinião sobre o tema. A gente tem que ficar cheio de tato para falar sobre. Por quê? Quanto menos falar, melhor melhor fica. Por quê? É conseguido, de uma vez por todas, implantar o que está sendo implantado. Ou seja, homens sem identidade, sem iniciativa. Porque uma pessoa sem iniciativa, ela também não vai ter a mesma iniciativa de questionar o sistema político, de questionar a injustiça, de questionar outras coisas. Se ele não consegue ter iniciativa para si mesmo, de sair atrás de alguém, de buscar alguém, né, de construir relações, ele também não vai... Ele vai se tornando dependente. Ele vai se tornando dependente de que alguém faça isso por ele, porque a sociedade já decidiu que ele não é homem, ele não é mulher, que ele não pode sair buscar um relacionamento, sair à caça, né, sair à conquista, né? Como que os homens nos anos 70, 80 faziam para conquistar as mulheres? Né? Eles vestiam suas calças, boca de sino. Era que ia falar o Peru. O tempo da brilhantina, usavam aquele gel no cabelo. Sim. Silicone. Né? Usavam o cigarro, né, para conquistar, né, o perfume, os seus carrões, o dinheiro. E chegavam na noite e tal. Enfim. Então houve, né, Shemuel? O excesso, então, são vários fatores. Sim. Né? O excesso da exposição sexual, né, que tornou coisa banal, né? Tornou uma coisa banal, uma coisa muito fácil, muito acessível. Porque é mais fácil ele abrir um vídeo. Tá 2 cliques. Você faz 2 cliques e já tá pronto. Vê um vídeo pornográfico ali, já se satisfaz ali momentaneamente. É muito mais fácil pro rapaz... e para a menina também, do que ir para a balada. E os efeitos. E correr o risco de levar um não. Então já existem clínicas de apoio, né? Porque o rapazes, principalmente os homens, eles vão perdendo essa virilidade. Sim. Né? Eles vão entrando, aí ele não vende, ele vai provocando um desempenho. Ele compromete todo o desempenho. Se ele é um vendedor, ele não sai para vender. Né? Ele não sai para conquistar.
Então, a questão da virilidade não é só na questão extraconjugal de meninos e de meninas, ou de rapazes e de moças, mas também em todo o quesito da vida, na formação, no trabalho, na conquista, né? Isso vai sendo comprometido e de forma que essa pessoa ela se torna dependente. Sim. E os efeitos já é constatado pela ciência, pela medicina, que ele é tão nocivo como uma droga. Sim, hoje, há alguns anos, alguns sexólogos incentivavam, né? A masturbação, incentivavam o uso de pornografia. Hoje, esses mesmos especialistas já estão alertando que há um excesso disso e que está fazendo mal justamente para o comportamento humano, né? Veja que aí é até uma ironia, né? O excesso de sexualidade era para levar a sociedade a uma depravação e criar uma superpopulação. Não. Ele está esterilizando a sociedade. É porque você tinha uma indústria por trás disso aí. Né? É que nem a ex-governadora, a ex-prefeita de São Paulo, sexóloga. Então o farmacêutico ele está lá atrás do balcão para atender os interesses de quem? Do doente ou da indústria farmacêutica? Então, eles vêm exatamente atender os interesses da indústria. Existe toda uma indústria por trás disso aí, né, para vender e para produzir, porém, sem se preocupar com os efeitos de uma geração e de uma sociedade inteira. E é muito mais perigoso do que simplesmente o ato sexual, né? Porque também você vai em contra da masculinidade, né? E você fala da masculinidade tóxica e de todas aquelas coisas onde também se demoniza a masculinidade. E a masculinidade é um atributo do homem que permite ele fazer as coisas que ele faz. Ele construir, sabe? Né? Sim, porque é engraçado, né? Mas a gente tem que falar. Às vezes você vê o homem sentado assim, sem pensar e sem falar. Ou seja, olhando para frente assim no vazio. E ele está imaginando na sua cabeça coisas que não vão acontecer. Tipo assim, ele lutando contra um leão. Sabe? Essa é a masculinidade que leva o homem em situações extremas, já está demonstrado, que em situações extremas um homem age por esse sentimento, né? A mulher não, ela não vai sentir essa necessidade dela imaginar lutar com um leão, lutar com um urso ou qualquer coisa, né? Um homem tem esse instinto e é bom, porque o que acontece quando você tira a masculinidade do homem? E nós vemos na atualidade nos Estados Unidos a maioria dessas situações de tiroteios, sabe? Nas escolas, que vai um menino, leva uma arma e acaba assassinando outros meninos na escola. Muitos desses meninos entram nesse espectro dos meninos que entenderam que a masculinidade era ruim. Eles não sabem onde se identificar, se são homens, se são mulheres, se são não binários, se qualquer pronome que você vai utilizar para se referir a respeito deles, né? E o que acontece? Quando o homem perde a masculinidade, ele se torna realmente uma pessoa tóxica. Não tem uma masculinidade tóxica, mas o que fica nele é todo tóxico, né? Então ele perde esse sentimento e se torna muito perigoso. Muito mais perigoso do que um homem que procura uma mulher fora, tentando através da sua fala ou demonstrar. Eu chamo o método do Peru. Conquistador, sim, né? O método do Peru, que ele se mostra, sabe? Sabe que o Peru, o homem, o Peru masculino, ele se mostra para a mulher com as penas dele, né? E tal. Assim, o homem que sai para procurar uma mulher fora, né? Então, quando ele não tem esse sentimento, o que fica nele é um sentimento de ódio, de raiva, de todas essas coisas, e ele termina descarregando esse sentimento nos demais, né? Então é muito mais perigoso, e já é sido demonstrado, é muito mais perigoso tirar a masculinidade do homem que realmente colocar os limites, né? Os limites que estão sendo falados na Parashá Kedoshim, porque senão fica todo relativo, né? Como o senhor falou. E no final das contas, pode soar mais engraçado ainda, né? Mas no final das contas, tudo isso da ideologia de sexo, todas aquelas coisas, dos pronomes, tudo isso, não vai mudar nada, nem física, nem biologicamente, porque no final, todos vamos ter que tomar uma decisão. Você vai ir para o urologista ou para o ginecólogo. Não vai ter um termo médio, não vai ter outra especialização. No meio, né? No meio, não existe, não tem.
Não é possível, né? Então, não inventa moda. Tem que realmente defender o que você é. Que nós aprendemos que é certo, o que funciona, né? Porque a questão sexual, ela não é o centro de tudo isso, Não, né? Dessa degradação da sociedade. Então, as pessoas... Por que então que as pessoas são levadas a não ter uma identidade? Porque ela está suscetível à indústria, ao mercado, à política, né? Então ele é um seguidor de tendências. Agora todos saiam e comprem roupas azuis. Então todo mundo sai lá e vai comprar sua roupa azul. Agora todos ouçam a música de tal cantor. Todos saem, consomem e o dinheiro gira e o mundo gira e aquela sociedade. Acontece que antigamente justamente a indústria, o mercado, ele tinha que ser lutador para ele poder conquistar o seu espaço, Exato. colocar o seu produto, vender aquilo. O artista tinha que ser realmente bom para poder vender a sua arte. Hoje não. Hoje eles manipulam a cabeça das pessoas para venderem. Não é mais a qualidade que define ali um produto, mas sim a capacidade de manipular as pessoas que vão comprar e consumir aquele produto. A capa vende mais do que o próprio produto. Olavo de Carvalho, Exatamente. Olavo de Carvalho, ele deixa, né, esse cenário num combate, porque hoje me deparei com uma fala de Margaret Thatcher que existe uma ideologia que ela não quer que você trabalhe para você mesmo, resolva as suas questões. Sim. Ela quer que a sociedade, essa ideologia, ela precisa que a sociedade se torne dependente do Estado. E todos esses ataques, a questão do gênero, a questão das bolsas, a questão das cotas e toda uma bandeira que é distribuída indiscriminadamente é a fim de escravizar toda uma sociedade. E no nosso caso, o nosso despertar é de que a Torá, ela dá a nós esse autocontrole. Ela dá os recursos para que os desafios dessa geração eles possam ser superados, né, dentro das ferramentas e dentro dos processos de prática que temos meio aos ataques, meio ao assédio que temos dessa geração. Então é possível adotar uma postura de comportamento, de autocontrole, né, e de não perder essas referências que recebemos, que a natureza nos dá. Né? Seja na escola, seja no trabalho, seja na programação com a família, seja na programação daquilo que navegamos na internet, ou seja, do que assistimos na televisão, nós precisamos manter uma alta preservação, porque é um bombardeio constante. Né? E se nós evitarmos e sabermos o que é nocivo e o que não é nocivo, nós conseguimos fazer essa distinção que o Renaud e o Shimon bem disseram sobre não vivemos num reduto, então nós vamos sair fardados, né? Vamos sair fardados, lembrando do nosso papel, da nossa missão, do homem e da mulher, do que nós devemos fazer e representar meio a missão e o papel que recebemos da vida e de Torá. Porque a partir do momento que você entende quais são os objetivos daquilo ali ao qual você está sendo exposto, né? Qual é o objetivo desse tipo de política? Qual é o objetivo desse tipo de publicidade, desse tipo de arte? Para que ela serve? Porque o que nós não podemos ser, e justamente foi entregue essa regulamentação, ela foi entregue, ela permanece escrita até hoje, para a gente não imaginar o seguinte: não, nós não sabíamos, eu não sabia, eu não tinha acesso. Então, nós nunca podemos dizer que nós não sabemos dos objetivos. Por isso que você tem que estudar, não pode ser um alienado que fica engravidando pelo ouvido. O que é engravidar pelo ouvido? É acreditar em tudo que mandam para você nos grupos de WhatsApp. É acreditar em tudo que a mídia fala, ou que um jornal fala, ou que um filme disse, ou que alguém apareceu falando no portão da sua casa. Você tem que pegar os seus valores, e aí, por isso que é muito importante ter valores, porque se você não tem valores, você não tem referência. Não tem. Nós temos valores, Kedoshim. Mas o que diz Kedoshim? Né? Quando você recebe alguém na sua casa através do seu telefone, da sua televisão,
né, ou na sua porta, quando ela falar, quando ela trazer alguma coisa a você, uma mensagem a você, você vai consultar rapidamente nos seus valores e dizer o que diz Kedoshim a respeito disso. Exatamente. Né? Muito então bom. são os valores que vão te referenciar para você entender quais são os objetivos daquilo. E aí, indo mais além, você tem que entender um pouquinho de política, um pouquinho de mercado, um pouquinho de arte, um pouquinho de ciência, ser crítico, porque, como eu disse, não engravide pelo ouvido. Exato. Né? Não crie, não vomite algo só porque você ouviu alguém dizendo logo ali, há 5 minutos atrás. Se você tiver boas referências e entender o objetivo de tudo isso que vem acontecendo, fica fácil. E aí as questões sexuais, você vai entender que elas são meios. Elas não são o objetivo final. Elas são meios para levar a humanidade a uma elevação, a uma destruição. A algum lugar, né? Qual é o lugar hoje? O lugar hoje que se busca é a submissão completa e inconsciente, obviamente. É inconsciente. Então, tá na época de todo mundo comer ovo de Páscoa. Então começam lá os comerciais na televisão, né? Anunciando os momentos especiais dessa época festiva. Tá na época de presentear o namorado ou a namorada. Daí começam os anúncios dos dias dos namorados e por aí vai. Quer dizer, impuseram datas onde você vai... Tá na hora de comprar um presente para sua mãe. Por quê? Porque é o dia das mães. Enfim, então tudo já é pré-determinado para que você saia, para que você consuma. As lojas, olha o absurdo. As lojas sabem que no Dia das Mães elas vão aumentar o seu volume de vendas. Os restaurantes sabem que no Dia dos Namorados eles vão poder cobrar o triplo, porque falta restaurante. Exato. Né? Então, a sociedade ela já se comporta como gado. Ela se comporta como ali um gado indo ao matadouro, porque a maioria da população não conhece os seus valores, não conhecem a sua regulamentação, né? Não lembram de que e quando o judeu entra nesse caminho, ele esqueceu, né? Ele esqueceu da regulamentação que é estudada todos os anos, Kedoshim. Então, mais do que questões sexuais, são questões morais e éticas, né? Que englobam todo o comportamento da vida humana e vai te fazer uma pessoa melhor ou não e vai te dar uma sobrevida em comparação ao que existe por aí, as propostas que existem por aí. Você saber analisar e ter um senso crítico. Enfim, e estamos vivendo aqui no Brasil especificamente um momento em que nem as opiniões poderão ser dadas. Né? Então fique atento a isso, fique de olho nisso. Nós temos um presidente que amaldiçoou Israel. Essa semana ele amaldiçoou Israel. Quer dizer, para onde a nossa sociedade vai? Acontece que, diferentemente dos judeus que estão nos redutos, nós vamos nas urnas escolher o gentio ou o judeu que vai governar o país. Nós vamos escolher o gentio que abençoa ou amaldiçoa o povo de Israel, o Estado de Israel. Está nas nossas mãos essa escolha. Ou seja, o papel do Bnei Anusim, do judeu que está na diáspora, ele acaba sendo um papel mais difícil de ser desempenhado, justamente porque nós temos que lutar contra todo esse mundo ao qual nós somos expostos no dia a dia, inclusive fazer parte das decisões, fáceis ou difíceis. Muitos judeus escolheram esse presidente que amaldiçoa Israel, muitos judeus. É triste a gente saber disso, mas muitos judeus da diáspora escolheram esse presidente que amaldiçoa Israel. Esse presidente que promove crise de identidade, né? Que ele traz consigo toda uma ideologia nefasta
de destruição. São escolhas, né? São escolhas. São escolhas. Então, como no supermercado, dos produtos que escolhemos da compra, os nossos representantes também, eles se parecem com aquilo que pensamos. Eles se parecem com aquilo com que agimos. Então, o senso crítico, ele tem que sair. Ele tem que sair fora daquela situação pré-determinada, né? De escolher os valores com aquilo que mais se parece com você. Os valores morais, éticos, os valores de conduta, de produção, de contribuição. Isso está nas nossas escolhas em todos os sentidos, inclusive dos nossos representantes. Agora, seja ele judeu ou não judeu, eles têm valores que se parecem ou que são mais próximos aos nossos ou não. Então essas escolhas ela é fundamental. Agora, vivemos um momento em que os nossos representantes estão se declarando contra o nosso porto seguro, o nosso lugar de segurança. É difícil entender como que judeus fazem escolhas de representantes como essas, né, que estamos vivendo no atual momento. Agora, Kedoshim, ele nos coloca nesse poder de decisão, nesse poder de autocrítica, nesse poder de crítica, nesse poder de fala e nesse poder de escolha. Nós temos um padrão que Kedoshim ele está nos dando em relação ao comportamento das nações de que Israel deveriam dar lugar. Os povos que serão despejados e expulsos para viverem os judeus com o recurso de que não tem as outras nações, que a regulamentação, o potencial, a capacidade de controlar os nossos próprios instintos. É interessante lembrar que quando Josué ele vai conquistar as terras de Canaã, ele se encontra exatamente com uma meretriz. Que acolhe. Rahav era dona de um prostíbulo e ela notou que os homens daquele lugar, Shimon, já tinham perdido a virilidade deles. Né? Eles tinham ali um problema sério exatamente pelas denúncias e práticas de um comportamento fora do padrão, que custou aqueles valentes, aqueles heróis, aqueles militares. Isso foi constatado por quem? Por uma sexóloga, Rahav, falou: esses homens já sabem que vocês conquistarão a terra. E os árabes, né, os muçulmanos que hoje estão ocupando o Ocidente, a Europa, né, o mundo civilizado, o mundo do politicamente correto, eles estão exatamente fazendo essa leitura. Né? E estão tomando poder. E eles estão tomando o poder, eles estão ocupando o vazio, né, de que a moralidade sexual, a postura da ética e da conduta está deixando o Ocidente fraco, né, e sendo ocupada por uma leitura exatamente precisa. A arte, veja, né, a arte, você pode olhar na arte, no que a arte se transformou, né? A arte de hoje, ela é algo assim esdrúxulo, perto do que era feito, né, por homens e mulheres da antiguidade. Nós não temos mais um Michelangelo, nós não temos mais um Beethoven, nós não temos... Então, a cada um, né, que surge com essa energia vital de construção, existem 1000 com uma energia fraca, podre e subversiva. Né? Subversivo. Nós vemos artistas subversivos. Por quê? Porque a sua arte é usada para subverter as pessoas, para manter as pessoas no limbo, para manter as pessoas num mundo sem pé e nem cabeça, distraídas, enquanto uma classe passa a mão no dinheiro, enquanto uma classe enriquece às custas do mais pobre, enquanto uma classe se aproveita da distração do povo com uma arte, muitas vezes, que não serve nem para pano de chão. Enfim, então, já está chegando o Shabat e não podemos esquecer dos pobres, né? Das viúvas, dos órfãos
que também são lembrados, né? Que também há uma legislação que os proteja justamente de uma sociedade que perde seus valores. Né? A questão social, né? O colapso social, né? Que o que perdemos também esses valores, né? Esse protecionismo. O Pirkei Avot diz: o homem se distingue de três formas, né? Pelo copo, pelo bolso e pela raiva. Então, pelo bolso é quando o protecionismo ele dá lugar à generosidade. Então diz a Torá assim: não endurecerás, não fecharás a tua mão, não endurecerás o teu coração, fechando a sua mão. Então a primeira coisa que nós fazemos é endurecer o coração, e na segunda, de fechar as mãos. A questão social de um colapso, ele vai no momento em que nós assumimos todos os nossos compromissos, e quando nós quebramos, interrompemos esse ciclo, então nós criamos e causamos um colapso social que ele vai alcançar todas as classes, né, prejudicando. E Shavuot, como o Shimon mencionou no começo, ele vai nos ensinar sobre isso. A classe social em que se encontra Naomi e Ruth, né, e no outro lado, no outro extremo, Boaz, e os comportamentos e as posturas que serão encontradas nos ricos e nos pobres, naqueles que descerão da riqueza para a pobreza e aqueles que subirão da pobreza para a riqueza. É o julgamento que nós enfrentamos, e ele não é imposto por nenhum tribunal especial, não, senão o da própria natureza, né? A lei do universo que retorna até mesmo para os judeus. Muito bem, já é Shabat, né? Estão se aproximando as rezas, e que você então fique conosco acompanhando toda a programação da TV Anunciem Brasil. Eu convido você a deixar o seu like nesse vídeo. É muito importante que você participe dessa forma, seja engajado, você ajude na distribuição desse conteúdo que é tão especial para nós, para você também, eu tenho certeza. Então, deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações, e você pode também tornar-se um membro mantenedor desta casa dos Bidei Anunciem, né? Deste canal, deste conteúdo. Você pode ser um patrocinador, então participe conosco, aproveite esse Shabat, se conecte com a sinagoga Anunciem Brasil, que trará a você agora as rezas de recebimento do Shabat, o Kabbalat Shabat. Um abraço, shalom, e nos vemos na próxima semana. Shabbat shalom.